Olá, signo de peixes, tudo bom com você? Que bom falar com você mais uma vez aqui no canal Terceiro Olho 777. Eu desejo que você goste desse baralho novo que eu estou trazendo aqui. Inclusive, esse foi o motivo de eu ter atrasado tanto para enviar os vídeos para o próximo mês. Eu queria que esse oráculo chegasse e desse tempo de eu energizar ele da forma correta dentro do ritual que eu faço e ele ser cada vez mais forte dentro da egrégora dele. A egrégora dele é maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Escreve para mim o que você achou desse baralho novo. Interage com os vídeos, se inscreve no canal se você é novo ou nova, porque esse canal aqui a gente não posta vídeo todos os dias. Eu tenho um trabalho e esse é meu projeto pessoal. Então, o trabalho às vezes ele toma todo o meu tempo. Então, eu acabo não consigo postar todos os dias. E a plataforma gosta de pessoas que postam todos os dias. Então, eu não sou engajada pela plataforma. Quem me engaja são vocês. Se vocês puderem interagir com os vídeos, eu agradeço demais. Bom, vamos lá. É um baralho muito lindo, bem maravilhoso. E eu vou deixar a leitura livre para o baralho falar exatamente o que ele quer falar. Se eu setorizar, eu vou acabar controlando o tempo dentro das áreas da sua vida. E às vezes o baralho quer falar mais coisas que a gente acaba não conseguindo. É óbvio que é uma leitura coletiva, então pega somente o que é para você, o que não for, deixa para o seu irmão. Vamos lá. 4 cartas. O prazer da carne. A rede de tramas. O flautista. A centelha divina. Eu sinto que eu tô falando com pessoas que tiveram um passado onde aproveitaram bastante as coisas da vida, ou provavelmente você teve uma solteirice muito feliz, saiu, se divertiu muito, ou você fez o que você quis, mas que você teve algumas consequências em relação às suas escolhas, ou seja, às vezes um casamento acabou não dando certo porque você tinha uma postura diferente do que a pessoa esperava, ou coisas desse tipo. Então, ou você perdeu um trabalho porque você não levava tão a sério, mas hoje você lamenta esse trabalho que você perdeu, você faria de uma forma mais madura as coisas. Então, eu vejo que são pessoas que em determinado momento da sua vida perderam alguma coisa por agir de uma forma displicente, né? Por agir de uma forma bem eu faço o que eu quero, seja lá o que der, deu. E aí, depois que deu a consequência, você se arrependeu. Eu vejo que são pessoas que foram manipuladas por outras, caíram em tramas, né? Então, são pessoas que foram enganadas. Vou dar um exemplo. Casamentos que não deram certo porque falaram que o seu cônjuge não era honesto. Você não tinha prova, mas você cansou dessa história e jogou tudo para o ar. E quando na verdade não era nada disso. Então foi intrigas, tramas que acabaram te fazendo perder. Pessoas que não perderam podem perder alguma coisa nesse formato. Então, agora para o mês de julho, fique esperto se você não perdeu nada. É muito provável que você caia numa história, no conto, no encantamento aí de alguém falando para você uma história que na verdade que não é verdade. Pessoas que já perderam, eu percebo que a partir de agora essas pessoas vão ter não é conhecimento que eu quero dizer, essas pessoas vão dar um sentido a tudo isso. E elas vão seguir de uma forma diferente. Então é como se agora você realmente descobrisse que você foi enganado, sabe. Então, você vai falar: "Bom, realmente não era nada daquilo, a raiva que eu tenho desse não deveria ter desse, deveria ter dessa outra pessoa". Então você vai começar a cair na verdade, a cair no entendimento disso. Algumas pessoas que agiram desta forma vão ter condições de retroceder a situação, então dá para consertar, outras perderam de verdade.
Mas se você perdeu de verdade, você vai ter que erguer a sua cabeça e seguir em frente, porque o que importa aqui é o conhecimento de tudo isso e entender quais foram os verdadeiros culpados da situação. Então, se você já perdeu, você já está nesse patamar aqui de entender que houveram outros culpados e não os que você achava que era. Se você não perdeu, tome cuidado para não perder coisas no mês de julho, no sentido de ouvir alguém, um amigo do trabalho falando uma mentira, sabe? Te fazendo tomar atitudes que, na verdade, vão te sujar, vão te fazer mal, vão sujar sua imagem. Então, aqui eu acho que no mês de julho não é bom você confiar em ninguém, porque as pessoas vão colocar os objetivos dela na frente e você vai cair como um patinho, sabe? Então, vamos lá. Os maiores ofensores aqui são pessoas conhecidas. Tome cuidado com sereias que enganam o coração, tá? Às vezes você conhece uma mulher no trabalho, tô dando um exemplo. Você conhece uma mulher no trabalho, e aí essa mulher é envolvente, linda, maravilhosa, porque quando você não dorme com a pessoa, não vê que a pessoa limpa a casa, que a pessoa às vezes fica com o cabelo sujo, às vezes alguma coisa acontece, vê que ela usa chinelo, né? Então, às vezes quando você não vê esse tipo de coisa, você vê as outras, você acha que as outras não fazem isso, mas elas fazem, elas usam chinelo e isso aqui. Só que ela vai esconder de ti, né? Ela só vai aparecer assim dessa forma lá na frente. E aí você acha que aquela mulher maravilhosa é a mulher da sua vida, porque ela tá sempre linda, quando na verdade não era nada disso. Então, cuidado com essas sereias que encantam, tá? Vamos lá, mais uma. O mestre dos caminhos, a confusão mental, o pioneiro, a queda do véu. Saber das coisas para você, eu acho que vai ser de uma forma meio difícil. Então, sabe quando você cai na real e aquilo dói? Você fala, meu, mas eu não tinha visto isso dessa forma, eu não tinha pensado desse jeito. Como eu fui bobo, né? Como eu fui boba. Vai te dar uma tristeza, assim, de entender que talvez você foi injusto com outra pessoa. Algumas pessoas vão ter até uma questão de, como que eu posso dizer? Como é que é a palavra? Vergonha, né? Por ter sido tão duro ou tão dura com alguém que não deveria. Então, algumas pessoas vão procurar para se retratar, outras não vão pela vergonha, pela forma que agiu. E mais mudanças na sua vida vai acontecer. Eu vejo você muito forte, tomando decisões em sua vida e fazendo uma grande mudança na sua vida. Independente de quem sejam as pessoas envolvidas nessa trama, nessa situação. Tem também alguma coisa que vai aparecer para você, que você não tinha a mínima ideia. É como se você começasse a mexer, puxasse o início de uma linha e começasse a ver o tamanho do problema. Sabe quando você começa a ver como que uma pessoa é e as mentiras dela começam a aparecer à tona? Então você acha que é só uma situação, um caso isolado, e você começa a ver que essa pessoa é uma mentirosa de primeira. Aí você começa a falar com outras pessoas e você vê isso. Então, para algumas pessoas vai ser um tanto difícil. Porque ou você escolheu por essa pessoa, você em algum momento fez uma escolha sobre isso, e quando você vai ver, o negócio era muito mais profundo. Vou dar um exemplo que veio aqui para mim, que é muito provável que seja para alguém que está vendo o baralho. É uma pessoa que era uma amante e engravidou. E aparece alguém falando que isso era um plano, isso não foi uma coisa sem querer, isso foi um plano. Essa pessoa sabia muito bem o que ela ia fazer. Então,
São coisas que você entende, você fala: "Poxa, eu fui enganado", sabe, não foi uma coisa do universo para eu criar família, eu fui obrigado a criar uma família com essa pessoa. Então são coisas assim que vão te chatear, coisas além que vão te provar que as pessoas são ardilosas, muito ardilosas, além do que deveria. Então você vai descobrir isso e você vai tomar atitude sim. Sacrifícios da vida, a figueira, a passagem de Lúcifer, a morada das sombras. As escolhas erradas que você fez, a sua cegueira te fez ser provavelmente injusto com alguém. Aqui vem falando que toda e qualquer injustiça que você tenha agido, que você tenha feito, que você tenha falado, que a pessoa não merecia aquilo, vão ser retratadas contigo. Porque você vai precisar pagar, vamos dizer, de alguma forma, para que você siga em frente de uma forma mais limpa. Eu vou dar um exemplo. Quem deve para um banco, deve para o banco. Se você não pagar, você vai ter uma consequência. Se você pagar, você vai seguir de forma honesta, porque você pagou aquilo, né. Então você vai seguir de uma forma honesta, com menos dinheiro no bolso. É uma consequência. Estou dando um exemplo. Então, por exemplo, você tinha uma esposa maravilhosa, você se encantou com outra pessoa, e foi muito ruim com essa esposa, porque essa pessoa colocava coisas no seu ouvido e você foi estúpido, você foi grosso, você foi tudo com essa esposa. E então essa esposa hoje te odeia e você vai ter que carregar esse fardo de uma pessoa que não merecia nada daquilo, que independente dela te odiar ou não, ela não merecia ver as coisas da forma que foram, sabe? Então você vai carregar essa culpa. E em algum determinado momento o universo vai te cobrar isso. Mas é uma cobrança justa. Então, quando essa cobrança acontecer, aceite de braços abertos, por mais difícil que seja, porque você vai seguir em frente de uma forma mais limpa, sem dívida, né? Sem dívida kármica. Porque eu vejo pessoas que fizeram coisas aqui muito difíceis, assim, sabe? Muito ruins, assim, com pessoas que não tinham nada a ver com isso. Então, se você agiu de alguma forma assim, por mais que algumas pessoas nem saibam que tenha chegado nesse nível, mas daqui a pouco essa pessoa vai descobrir a verdade, e descobrindo a verdade, isso vai fazer um tanto de sentido. Mas lembrando que você não vai ter injustiças em sua vida. Tudo que acontecer contigo vai ser aprovado pelo plano espiritual e por tudo que está acontecendo. É aqui se faz, é que se paga, né? Essa regra não é só para pessoas, as outras pessoas que devem para a gente, é para a gente que deve para os outros também. 4 cartas. O mentiroso, o buscador, a alta admiração, a sabedoria perdida. Bom, chegando às soluções, chegando à sabedoria para você, chegando à verdade, você vai precisar ter força e coragem para lidar com essa pessoa que te induziu ao erro, né. Então percebe que a justiça ela vai acontecer com todos, vai acontecer com quem te enganou, vai acontecer com você que talvez não tenha analisado de forma correta as coisas, e até com a pessoa que recebeu em formato de injustiça tudo isso, né, que não tinha nada a ver com isso, ela também vai ter o merecimento dela. Então você precisa ser racional e dar a César o que é de César, né. Você precisa ser racional e tratar essa pessoa
explicar para essa pessoa, se distanciar dessa pessoa de acordo com o que ela fez contigo. Então você vai precisar ter uma atitude. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que se enfiaram tanto na vida de alguém que não consegue hoje se desvencilhar. Eu dei o exemplo, por exemplo, de uma amante que tenha engravidado de forma premeditada, né? Nesse caso, essa pessoa já tem uma família, né? E às vezes essa pessoa não tem coragem, ela quer terminar isso, mas ela não tem coragem porque tem um filho ali, tem tudo aquilo. Então aqui é para você parar para pensar em você nesse momento, não nos outros novamente. Pensando em você nesse momento, você vai conseguir solucionar da melhor forma, da forma mais justa com você, porque você também foi vítima em alguma situação aqui. Eu vejo você como se fosse o meio de algo. Alguém colocou alguma coisa aqui e você foi lá e fez outra. Você fez baseado naquela informação que você tinha. Então, nem todo mundo foi o gerador do problema. E às vezes não consegue se afastar desse gerador do problema. Então, se você está numa situação que você não consegue se desvencilhar, porque você acha que vai ser ruim por isso, ruim por aquilo, não quero, essa pessoa vai ter parte nas minhas coisas e isso e aquilo, você vai ter que parar para pensar o que é melhor para você e ter coragem. Porque tá na hora, sabe? Vamos lá, para encerrar, o que o baralho vai falar pra gente? Seja racional a partir de agora. Quando você souber toda a verdade, você precisa ser racional. Racional para seguir seu caminho da forma mais certa contigo, sabe? É não merecer. Eu não tô falando que você vai carregar consequências disso pro resto da vida. Eu digo que o próprio universo ele vai acertar isso, entende? O instrumento, a foice, vem falando que situações serão quebradas, ceifadas, né? Porque se a foice ela é utilizada para tirar aquela colheita que deve ser tirada naquele momento. Então, no momento certo, as coisas serão tiradas da sua vida. O poder pessoal, o anoitecer e o guardião do abismo. Algumas pessoas aqui foram amagiadas, então eu vejo grande parte assim em questão de relacionamento. Algumas pessoas têm magia aí, foram movidos durante um tempo por magia, não viram nada, era uma coisa que às vezes as pessoas falavam, você não vê, tá na cara, e você não conseguia ver. Então, algumas pessoas foram amagiadas, mas está no momento desse corte acontecer. Esse corte vai acontecer agora. Então, é como se todo aquele véu, tudo aquilo que você, tudo que impedia que você visse a verdade, ele seja tirado assim de uma vez. E você receba um turbilhão de informações que você fala, como que eu não vi isso? Como que eu não vi isso? E aí as coisas vão mudar, tá bom? Seu guardião está junto contigo, seu Exu e sua pombagira, eles estão te ajudando a se libertar dessa situação, porque essa situação tem que ser mexida. Está na hora dessa situação ser mexida e isso vai acontecer a partir de agora. E eu desejo que você tenha esclarecimento e coragem para entender o que é choro de mentira, o que é choro de verdade, o que se uma pessoa já mentiu para você, já te enganou para que você fizesse exatamente o que ela quer, ela vai fazer de novo. Então, agora aqui está na hora do choro não ter sentimentalismo, sabe? Você vê a pessoa chorando, aquilo não, você seja racional, aquilo não te abala mais. Porque a gente está falando de pessoas aqui totalmente ardilosas. As cartas mais difíceis aqui já saíram, aqui na sua tiragem. Então, são pessoas totalmente ardilosas que te motivaram a fazer algo que não deveria ser feito com uma pessoa que não merecia.
Algumas pessoas conseguem consertar, outras não, mas limpe o seu coração para que você não carregue esse tipo de coisa, sabe? Não carregue esse tipo de dor e ai, me fugiu a palavra, mas é aquele sentimento de luto, sabe? De algo que foi embora, porque a culpa foi sua e poderia ter sido totalmente diferente. Esse tipo de sentimento é muito difícil a gente ressignificar, mas precisa, porque senão é algo que você carrega ao longo da sua vida inteira. E aí você não consegue ser feliz com outra pessoa, com outro emprego, por quê? Porque você está preso naquele momento em looping. Então você está preso num relacionamento que já foi embora, num emprego que já foi embora, em alguma coisa que já foi embora. Então tá na hora de mudar, tá bom? Por favor, escreve para mim o que você achou da leitura. Se você é novo ou nova no canal, se inscreve e escreve para mim. Sou novo ou nova no canal e eu vou te dar as boas-vindas, tá bom? Eu desejo tudo de bom para você. Até o próximo vídeo.